Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a maravilhosa, incrível Instant Gaming. Portanto, na Instant Gaming vocês têm mais uma vez uma carrada de jogos que podem comprar a preços muito bons. Clair Obscur Expedition 33 é o jogo do ano, ok? 28€ na Instant, com 43% de desconto, conseguem ir buscá-lo e jogar. Pá, esta que é uma obra de arte, sinceramente. Se não querem gastar este dinheiro e preferem ter o Game Pass, também conseguem vir aqui à Instant e vir buscar o Xbox Game Pass. Um mês com 31% de desconto, o Ultimate com 34% de desconto, portanto o mês do Ultimate com 31%, 3 meses com 36% de desconto, e mais aqui uns quantos gift cards, etc. Podem gastar para jogar o Clair Obscur e outros jogos, como por exemplo o Doom, que também está no Game Pass. Tem também GTA Enhanced para PC, aqui a 66% de desconto. The Precinct, também um jogo novo, por 18, aqui também na Instant. E mais uns quantos joguinhos também adaptados a vocês. Tem também as pre-orders, o Mafia, que vai sair a 8 de agosto, já está aqui na Instant Gaming. E também Elden Ring Night Rain, que estreia em 11 dias, ok? Portanto podem vir buscar isto tudo e mais algumas oportunidades. Joguinhos, por exemplo, aqui a preços muito bons, 1€, por exemplo, Wild Hearts aqui a 1€. Pronto, tem vários. Podem vir buscar aqui uma data de jogos. O site é 100% seguro, como eu já vos disse. Eles vendem as suas próprias chaves, portanto sempre que há um problema com uma chave, eles resolvem na hora. E tem um Customer Support 24/7, portanto sempre que tiverem um problema, eles resolvem logo. Pá, 100% viável, 100% seguro. Estão à vontade para ir visitar o site e também participar no meu giveaway, cujo link está aí em baixo nos comentários afixados. É só carregar, ir para a Instant e participarem. Escolhem um jogo qualquer a vosso gosto e no final do mês têm a oportunidade de o poder ganhar. Portanto, força nisso, amigos. Visitem a Instant. Portanto, hoje vamos estar a falar de quê? Vamos estar a falar das eleições, como é lógico. É o tema que está na ordem do dia. Portanto, as eleições ocorreram ontem, as eleições legislativas de 2025, na consequência do governo ter ido abaixo, como é lógico, depois daquela moção de confiança proposta pelo governo de Luís Montenegro. Fomos forçados a ir a eleições, tivemos este último mês e meio de debates e entrevistas e chorrilho de opiniões políticas, e ontem, finalmente, os portugueses decidiram e foram votar, ok? Neste momento ainda não temos as votações completamente fechadas, portanto eu vou-vos mostrar aqui como é que estão os resultados globais para já. Portanto, os votos em todo o Portugal continental e ilhas foram apurados, portanto estão apurados 99,23% dos votos, faltam ainda os 24 consulados, que é o círculo do estrangeiro, portanto vamos aguardar por esses votos também, mas para já aquilo que é o panorama nacional é o seguinte. Portanto, votaram 64,38% das pessoas, dos votantes inscritos, neste caso, que correspondem a 9.265.493 habitantes. Desses 9 milhões, votaram 5.965.332, ok? Portanto, a abstenção em relação a 2024, podemos ver aqui, inclusivamente foi maior. Portanto, tivemos menos votantes até ao momento a votar. Portanto, temos aqui o número de inscritos era superior também, mas votaram menos pessoas do que votaram o ano passado até agora. Vamos ver no Círculo Europeu, mas normalmente no Círculo Europeu a abstenção é muito grande, portanto este número ainda vai aumentar. Neste momento temos cerca de 36% de abstenção, mas esta abstenção vai aumentar bastante ainda. Portanto, vamos aguardar pelos resultados, mas até vos posso dizer aqui em comparação ao ano passado, e analisarmos um bocadinho estas aritméticas, temos aqui em 2024 os resultados foram PS. Até este momento o PS estava em primeiro lugar, depois a AD acabou por passar. Aliás, a AD já com os votos, com estes 52 mil votos aqui da coligação dos Açores, conseguiram passar o PS, portanto ganharam as eleições aqui, e basicamente conseguiram arrecadar nesta altura, por esta altura, um total de 79 deputados, o que fazia com que estivessem à frente do PS. Depois mais tarde não conseguiram mais um, e basicamente depois, ou mais dois, não me lembro se foram mais dois ou mais um, acho que foram mais dois, porque foi dois para o Chega e dois para a AD, ou três para o Chega e dois para a AD, ou um para a AD, não me lembro. Não, mas foi algo semelhante. Portanto, 79 deputados. E depois aqui tínhamos o PS logo atrás com 77 mandatos, 28,66%, o Chega com 18,06%, que correspondia a 48 deputados, depois ganharam mais 2. Pronto, está aqui a resposta. Ganharam mais 2 deputados, portanto a AD ganhou mais 2 também.
aqui com 48 deputados, depois veio a ter 50 com o Círculo Europeu, a IEL com 8 deputados, o Bloco de Esquerda com 5, o PCP com 4, o LIVRE com 4, o PAN com 1, e aqui a coligação lá está dos Açores com mais 3 mandatos, foi aquilo que eu já tinha referido, ok? Em 2025, os resultados deste ano, basicamente, a coligação AD fez 32,10% dos votos, com 86 deputados, mais os Açores, portanto fizeram cerca de quase 33%, com 89 deputados para já, vamos esperar pelo Círculo Europeu, mas podem chegar até mesmo aos 90 deputados, ok? O PS com 58, o Chega, então temos aqui um impacto técnico entre mandatos do Parlamento. Temos aqui o Chega com 58 deputados, o PS com 58 deputados. O PS para já está à frente do Chega, como segunda força política, mas é bem provável que o Chega passe o PS, precisamente por causa dos votos do Círculo da Europa, que na legislatura anterior concederam ao Chega mais 2 deputados e o PS nenhum. Na IEL, neste caso, a IEL subiu o número de deputados, portanto passaram a ter 9 mandatos em vez de 8. Tiveram uma ligeira subida em relação ao ano passado. O LIVRE passou de ter, salvo erro, 3 deputados para 6, portanto duplicou o número de deputados. O PCP manteve os mesmos deputados, os mesmos mandatos, portanto 3. O Bloco de Esquerda desceu muito significativamente dos 5 para 1 deputado. O PAN também conseguiu eleger, mas com menos votos do que o ano passado. E aqui a surpresa do ano foi a JPP, que conseguiu eleger o Sr. Filipe como deputado único e representante do JPP madeirense, ok? Entretanto, como é lógico, temos que falar, e acho que é a principal notícia a sair destas eleições, a descida acentuadíssima do PS. Portanto, o PS passou de ter 28,66% dos votos para ter 23,38%. Portanto, uma descida muito grande, perderam cerca de quase 400 mil votos. Portanto, ainda um número muito significativo. E obviamente esses votos foram não só para o Chega, mas também para outras forças de esquerda, como por exemplo o LIVRE. Quais é que são as aritméticas a sair destas eleições legislativas? Primeiro que tudo, continuamos no mesmo cenário que estávamos no ano passado, portanto a AD, sem a permissão de um destes partidos, das maiores forças políticas portuguesas, tanto o Chega como o PS, não consegue governar, portanto não conseguem governar independentemente, portanto nem a coligação entre a AD e a IEL conseguia conceder à AD uma governação tranquila, portanto eles dependem muito da neutralidade tanto do PS como do Chega para aprovar o próximo Orçamento de Estado. Portanto, se um dos partidos se abstiver, possivelmente a AD consegue aprovar o Orçamento de Estado e consegue governar. Se não, vamos a eleições outra vez. Portanto, o mais provável é irmos a eleições outra vez, até porque temos a comissão de inquérito ao caso da Spinum Viva. Portanto, tudo isso vai agitar outra vez as águas e é muito provável que possamos voltar a eleições daqui a um ano, neste caso em novembro. Ok? Novembro é quando começam as votações para o Orçamento de Estado, portanto diria lá se calhar para o próximo ano, em 2026, talvez no início do ano, janeiro, fevereiro, possamos estar em eleições novamente. Problemático, obviamente, para aquilo que é o cenário da política nacional. No entanto, temos aqui umas questões interessantes. Primeiro que tudo, a descida do PS pode fazer com que o PS amance um bocadinho em relação à AD, e que faça com que o PS tenha que colaborar mais, porque o PS foi, durante este último ano, uma força muito opositora à AD, e isso acho que se manifestou nas urnas. Portanto, a AD continuou não só a ganhar as eleições, mas a ganhar por uma larga margem. Houve mais pessoas a votar na AD do que houve no ano passado, mesmo com o caso de Luís Montenegro. Portanto, uma subida muito significativa. E também temos aqui, como é lógico, a subida do Chega de quase 4%, em comparação ao ano... aliás, não é quase 4%, quase 5%, em comparação com o ano anterior. E que se torna num cenário cada vez mais evidente do papel do Chega nestas aritméticas políticas. Como é lógico, eu consigo compreender, e vou dizer que eu acho que aquilo que transforma o Chega nesta força tão grande, eu acho que se deve muito àquilo que é a insatisfação das pessoas em relação, obviamente, às forças políticas que nos têm governado nos últimos anos, neste caso PSD e PS. As pessoas estão muito insatisfeitas e é muito difícil travar esta multidão com raiva. Portanto, na minha opinião, mais vale deixá-los seguir caminho, sair-lhes do caminho, e deixá-los eventualmente esbarrar em algum obstáculo, em alguma parede. Eu já disse que
se o Chega, eu acho que estes cenários a manterem-se, acho que o Chega eventualmente vai acabar no poder. E daí existem dois cenários possíveis: ou eles cumprem tudo aquilo que prometeram que iam fazer, portanto, ou salvam o país literalmente, como muita gente diz e defende, ou então não fazem absolutamente nada do que foi dito, e aí perdem eleitores com quase toda a certeza. Portanto, pá, eu tinha, honestamente, tinha dúvidas que o partido fosse crescer, dado todos os casos que aconteceram nos últimos tempos. O partido mesmo assim conseguiu crescer, portanto neste momento eu já não tenho dúvidas do crescimento do Chega. A única dúvida que permanece na minha cabeça é se as pessoas, se eventualmente o Chega chegar ao poder e não conseguir concretizar, se as pessoas vão deixar de votar no partido. Vamos ver. Existe muita doutrinação, e não é só do Chega, é de todos os partidos. Como já disse, já referi, muita força no digital. Uma coisa a sair de positivo no meio disto é ver a participação dos jovens na vida política. Acho que cada vez mais os jovens estão interessados na política, cada vez mais estão interessados em votar, em se informarem, etc. E isso é sempre benéfico, independentemente de qual seja o voto, ou de qual seja a sua intenção de voto. Mas como disse, pá, temos aqui alguns cenários um bocado interessantes. Vemos a esquerda aqui a perder muita tração mesmo, e também mediante a resposta do PS. Ontem o PNS acabou de anunciar, acabou por anunciar a sua demissão ao país, e fê-lo com uma postura ainda de altivez em relação ao Luís Montenegro. Ainda disse inclusivamente que a AD tinha levado o país a eleições precisamente por causa da falta de caráter e de idoneidade do Primeiro-Ministro. Portanto, continua a cavalgar no mesmo discurso que o fez perder as eleições. E pronto, isto, como é lógico, vai continuar a dar força aos partidos que nós já sabemos. E pronto, e é por aí. Portanto, olhem, cenários interessantes, malta. Vamos aguardar, como é lógico, agora pelos resultados do Círculo Europeu, para vermos qual é que fica mesmo a disposição deste Parlamento. Pá, vai ser interessante acompanhar este próximo ano de legislatura, principalmente porque acho que vai haver ainda mais polarização. Portanto, pá, na minha opinião, acho que não é muito benéfico, porque isso leva ao extremismo, e cada vez mais tenho visto isso a acontecer. Vejo cada vez mais discursos radicais, e as pessoas genuinamente, para além de votarem como clubes de futebol, neste momento fazem o discurso típico de clube de futebol, que é, em vez de terem opiniões legítimas e com alguma linha de raciocínio, vão esfregar na cara dos outros: ganhámos, estás a ver, o nosso partido está a crescer e o teu não sei o quê. Ou seja, é este tipo de raciocínio que fazem, em vez de explicarem com ideias o porquê de acharem ou o porquê de terem votado em determinado partido, e o porquê de acharem que aquele partido representa ou fará um melhor trabalho para o país do que os restantes. Basicamente usam a tática de esfregar na cara, portanto, pá, sem grande cabimento. E portanto cada vez se vê mais este tipo de discurso, em vez de discurso ponderado e com jeito. E portanto, pá, no meu entender, acho que não caminhamos para um sítio muito benéfico. Mas pronto, mas estaremos cá para ver, meus amigos. E é isto, pá, vivemos num país democrático. Isto é um sistema democrático, as pessoas têm direito a votar em quem quiserem. E na minha opinião, acho que marginalizar as pessoas por votarem X, Y, Z, e com isto não falo só do Chega, falo inclusivamente para partidos de esquerda também. Estar a mandar vir com as pessoas por votarem em determinado partido é um disparate. Deve-se sim incentivar as pessoas a votar, e votar informadamente, ou seja, lerem sobre as propostas e informarem-se com alguma preocupação sobre as propostas e sobre aquilo que cada partido defende. Acho que isso é mais importante. E basicamente é isto. Obrigadinho por terem visto o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, e vemo-nos no próximo. Grande abraço. Tchau, malta. Beijinhos.